Direto da redação. A fibromialgia é uma doença caracterizada por dor crônica, já foi tema de reportagens aqui, tratamos já em diferentes ocasiões, mas esse mês de maio agora é o mês de conscientização. O dia 12 de maio é o considerado Dia Nacional de Conscientização sobre a Fibromialgia. E essa doença agora, ela já passa, ela garante novos direitos aos pacientes. Mas vamos entender detalhes sobre esse período de conscientização sobre a doença e também os novos direitos para os pacientes que são acometidos pela fibromialgia. A reportagem é de Fernando Lima. Hoje, dia 12 de maio, é o Dia Mundial da Conscientização da Fibromialgia, uma condição de saúde que afeta entre 2% e 3% da população brasileira. A doença é caracterizada por dores difusas em músculos, tendões e ligamentos, além de sensibilidade aguda ao toque e à pressão. Segundo dados do Ministério da Saúde, a prevalência é maior entre mulheres com idade entre 30 e 50 anos. A partir deste mês, uma mudança na legislação reconhece oficialmente as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência. A doutora Fernanda Nogueira Holanda Ferreira Braga, chefe da Unidade de Clínica Médica e reumatologista do Hospital Universitário Walter Cantídio do Complexo Hospitalar UFCHU Brasil, esclarece alguns dos impactos práticos dessa mudança. Pacientes com fibromialgia teriam alguns impactos práticos imediatos do reconhecimento legal da sua doença. Eles podem ter um atendimento prioritário, uso de filas preferenciais, o acesso facilitado a serviços públicos, uma possibilidade de jornada adaptada, uma flexibilização dos horários e até mesmo auxílio por incapacidade temporária. Essas medidas fazem uma redução do estigma da doença com uma melhor percepção de que a sua dor não é uma dor psicológica. As causas exatas da fibromialgia ainda não são totalmente compreendidas pela medicina, mas fatores genéticos, traumas físicos ou emocionais, infecções e doenças autoimunes aparecem como possíveis gatilhos. O diagnóstico é estritamente clínico e a doutora Fernanda Nogueira aponta sinais que o médico deve observar para diferenciar a fibromialgia de outras doenças reumatológicas. Alguns achados podem sugerir a presença de uma outra doença que não a fibromialgia, principalmente a presença de inchaço nas articulações, a presença de calor, de vermelhidão, deformidades nas articulações e também quando os exames estão alterados, porque na fibromialgia os exames são normais. Outros sinais importantes são a febre e perda de peso. Então, fica um alerta para, se você encontrar qualquer um desses sintomas, o diagnóstico diferencial com alguma outra doença que não a fibromialgia precise ser levantado. Embora não haja cura, o controle dos sintomas é possível por meio de uma abordagem multidisciplinar e a adoção de hábitos saudáveis. O tratamento pode envolver ainda o uso de suplementos antidepressivos e acompanhamento terapêutico para o bem-estar emocional. O diagnóstico precoce e o acompanhamento médico contínuo são apontados como os principais fatores para evitar o agravamento do quadro e garantir a qualidade de vida dos pacientes. Da Rádio Universitária FM de Fortaleza, Fernando Lima para a Rádio Nacional. Algumas pessoas que a gente conhece, que assumiu publicamente aqui que são pacientes de fibromialgia, um deles eu vou citar aqui, é o Carlos Fracho, que é tarólogo, é dramaturgo, participa conosco aqui semanalmente do programa Direto da Redação. Toda segunda-feira nós temos aqui as cartas do tarô com o Carlos Fracho, e ele é tarólogo e atua com tarô mitológico. E ontem participou aqui do programa. E ele assumiu aqui publicamente que ele é paciente de fibromialgia e ele narrou a experiência dele, são dores que ele sente assim, são dores quase que insuportáveis. Ele disse que às vezes as dores ele sente quando ele está indo ao supermercado, quando ele vem com bolsa, trazendo bolsa para casa, então ele diz que a dor é insuportável. E eu conheci o Carlos Fracho, eu já conheço o Carlos Fracho já faz mais de 20 anos. Eu conheci o Carlos Fracho como jurado de carnaval. Ele era um Carlos Fracho, ele tinha até então acho que ele não tinha ainda obtido o diagnóstico de fibromialgia, e ele teve esse diagnóstico depois já de uma idade, já depois de 40 anos, creio. E o Carlos Fracho, depois eu reencontro o Carlos Fracho ele vem assim com a certa, com a
bengala, ele já anda andando com um pouco de dificuldades, isso em função da fibromialgia. E um dos maiores especialistas, tá vazando o som aí, um dos maiores especialistas em fibromialgia é o médico, um amigo também, o Alexandre Bocaiber. E ele talvez seja um dos poucos que você não encontra tantos profissionais especializados em fibromialgia. Ele é altamente especializado em fibromialgia, com vários pacientes. E certa vez eu, por coincidência, uma pessoa que não era da cidade em que moro, eu conversava, ela dizia que era paciente em fibromialgia e ela se deslocava da cidade que ela morava com o esposo dela, com a família dela, para se tratar de fibromialgia no consultório do Alexandre Bocaiber, cidades distantes. Ela saía da cidade dela para se locomover. E na ocasião, para se tratar. E ela me narrou, me falou comigo o seguinte: olha, as dores que sinto às vezes não há medicamento que contenha as dores da fibromialgia. Só me resta às vezes o meu marido segurar na minha mão e ficar orando, ficar ali pedindo, implorando pela providência divina para curar a minha dor, porque é muita dor, insuportável. São dores nas articulações. Vamos colocar um trechinho da reportagem, da entrevista do Dr. Alexandre Bocaiber, por favor? Fibromialgia hoje é uma das doenças reumáticas mais frequentes que existe. Nos congressos, ultimamente, grande parte da palestra é feito sobre fibromialgia e eu acho que ela hoje, ao meu ver, pelo menos na minha experiência, é a segunda doença em incidência entre as mais de 100 doenças reumáticas. Acho que ela só perde mesmo para a artrônica. A pessoa tem sensação que tem dor no corpo inteiro, e muitas delas, sensação de dor com inchaço local, você vai examinar, não tem inchaço nenhum, é a sensação da pessoa. Além disso, uma fadiga crônica muito grande, um cansaço a qualquer esforço que faça. Além disso, distúrbio de sono, quase 90%, e também depressão, em mais de 80% dos casos. E também disfunção cognitiva, esquecimentos, lapsos de memória, tudo isso. Bom, é uma doença que, nos critérios de 90, a distribuição de sexo era mais ou menos de 10 mulheres para um homem. Depois que entrou esses novos critérios, diminuiu, passou de 5 mulheres para um homem. De qualquer maneira, a mulher é a grande maioria desses casos. Tem uma mulher de faixa etária média, entre os 40 e 49 anos, mas pode ser desde os 25 até os 70, e que chega no consultório dizendo que dói o corpo inteiro, aí você vai procurando mais, ela está com depressão, por ter dor, está de mau humor, não dorme à noite, ninguém acredita, muitas vezes, porque não acusa em exame nenhum, e a partir daí viu-se que tratou-se realmente de uma síndrome clínica caracterizada por esse sintoma e que cada vez aparece mais. Hoje tem até leis mostrando os direitos da fibromialgia. De um modo geral é isso. Para quem convive... Veja bem, então, depressão são alguns sintomas, algumas coisas que as doenças podem provocar. Depressão, esquecimento, e tem que estar muito atento com relação a isso, né? E uma série de outros sintomas que podem caracterizar aí a fibromialgia. E, portanto, hoje, dependendo do nível, do grau de fibromialgia, o paciente ele tem direito à aposentadoria pelo INSS. Obviamente que ele precisa de laudos, precisa de uma série de critérios para se obter o pagamento de aposentadoria.